Boa noite, nós vamos abordar agora o nosso oitavo conteúdo da disciplina Assistência de Enfermagem à Saúde da Criança e do Adolescente, as nossas aulas online. Ainda falando sobre as patologias do recém-nascido de risco, da criança de risco, eu vou abordar agora as cardiopatias congênitas. Então, o que são cardiopatias congênitas? Ela é definida, como anormalidades, tanto na estrutura, na parte muscular, como na função cardiocirculatória. Já são presentes ao nascimento, mesmo que algumas delas sejam identificadas muito tempo depois. A maior parte da cardiopatia congênita de maior gravidade, ela é descoberta ao nascimento. Então, as causas da cardiopatia congênita, ela não é bem definida. Então, acredita-se ser uma interação entre o sistema multifatorial, o genético e o ambiental. E as alterações cromossômicas, patologias maternas e drogas teratrogênicas. Então, algumas alterações cromossômicas, síndrome de Down, favorece a uma cardiopatia congênita devido à formação fetal. Patologias maternas, a diabetes gestacional predispõe a uma cardiopatia congênita. Drogas teratogênicas são medicamentos que a mãe toma no início da gestação que causam má formação cardíaca fetal. Por isso, as gestantes, elas têm que estar observando, os medicamentos que faz uso, porque alguns deles causam efeitos no feto. Então, o ideal é só consumir medicamento com orientação do médico obstetra. Vamos falar um pouquinho sobre a circulação. Como que funciona, a pequena e grande circulação. Então, o sangue, ele chega no coração através do quê? Através das veias. Então, é a veia cava inferior e a veia cava superior. Então, o sangue, ele entra no átrio direito e ele é através, do movimento do músculo cardíaco, ele passa pela válvula, nesse caso é a válvula tricúspide, válvula atrioventricular direita, onde ele é ejetado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, ele vai para os pulmões através do quê? Das artérias pulmonares. Então, vai para os pulmões para o sangue ser oxigenado, filtrado, e o dióxido de carbono ser eliminado. Ele retorna para o átrio esquerdo através do quê? Através das veias pulmonares. Então, é o único sistema aí que a veia transporta sangue oxigenado e a artéria transporta sangue venoso nas artérias pulmonares e veias pulmonares. Através das veias pulmonares, o sangue oxigenado, ele vai para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo, através da válvula bicúspide ou mitral, ele é ejetado para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, ele é ejetado através da artéria aorta para todo o nosso sistema vascular, os nossos capilares sanguíneos. E vai oxigenando nossos órgãos, através da circulação cardiovascular. Então, a função do coração, ela é extremamente importante. Então, se nós temos uma má formação nessa estrutura ou nesse sistema, a gente compromete clinicamente, de forma grave, o nosso bebê. Então, a intervenção, em alguns casos, ela tem que ser imediata. Tem situações que ela já é diagnosticada no pré-natal. Isso favorece muito porque o bebê ele tem que nascer onde tem condições dele ser assistido.
Então, adianta ele nascer num local, né, de média complexidade, no hospital de pequeno porte? Não. Então, se a gravidade da cardiopatia for muito intensa, tem que transferir essa gestante em tempo hábil para que ela tenha um bebê no hospital de alta complexidade para que a cirurgia seja feita em tempo hábil e o bebê, né, conseguir recuperar suas condições de vidas iniciais. Então, hospital hoje, nosso hospital referência aqui no nosso município, a gente trabalha a parte de cardiopatia? Não, porque nós somos referência em média complexidade e não em alta complexidade. E uma cardiopatia congênita, ela é de alta complexidade. Deu para entender aqui como que é a circulação? Vocês já viram em anatomia, então a gente está recapitulando, né? Lembrando que a circulação fetal que o feto tem antes, né, do nascimento é diferente. Nós estamos abordando já a circulação normal depois que a criança nasce, para a gente estar abordando as cardiopatias. A epidemiologia. Então, é grande a quantidade, né, estatisticamente, de bebês que nascem com cardiopatias congênitas. Então, a estatística mostra o número de 8 a cada 1000 nascidos vivos vão desenvolver cardiopatia congênita, vão nascer com cardiopatia congênita. E o seu diagnóstico precoce se impõe pela necessidade de uma conduta imediata, que seja intervencionista ou não, mas o diagnóstico precoce, ele salva vidas. Para isso, foi instituído os testes de triagem, e nesse caso, o teste de triagem do coraçãozinho, que vai já diagnosticar algumas cardiopatias congênitas ao nascimento que não é visível logo que o bebê nasce. Então, é uma forma de triar o bebê e não permitir que ele receba alta com uma cardiopatia que não seja diagnosticada precocemente e que ele compareça depois até a unidade de pronto atendimento, né, em mau estado geral, ou seja, com comprometimentos graves decorrendo de uma cardiopatia que não foi diagnosticada. O teste do coraçãozinho, nós vamos abordar ele depois dentro dos testes de triagem. Então, por isso que eu estou abordando a cardiopatia, para vocês entenderem depois como é o procedimento do teste do coraçãozinho, como é dinâmico e o porquê que tem que ser daquele jeito. O diagnóstico, como é feito o diagnóstico? Ele é feito através do exame clínico. Primeira manifestação é um sopro cardíaco, a respiração rápida e curta, que piora com a sucção alimentar. Então, aquele bebê que tem aquela respiração muito rápida, muito curtinha, e que com a sucção alimentar ela piora, ele começa a apresentar alterações até de nível de oxigenação, é uma alteração que pode ser uma provável cardiopatia. Os bebês que têm sudorese excessiva, que têm anormalidades nos pulsos periféricos, que tem cianose central, periorbital e periorbicular, ou seja, ao redor da boca dos olhos, e cianose de extremidades. Bebês que têm prostração, apatia e uma palidez cutânea acentuada. Sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, ou seja, má oxigenação, má perfusão, que significa que o sangue não está sendo perfundido de forma adequada. A alteração do tamanho do coração ao raio-x. E através de outros exames, como o ecocardiograma, hoje a gente tem o ecocardiograma fetal, que é feito na gestação, né, no período de idade gestacional de 28 semanas, que já diagnostica muitas cardiopatias, que favorece o encaminhamento precoce para os hospitais de alta complexidade que têm capacidade resolutiva, ou seja, de intervir nas cardiopatias que necessitam de intervenção precoce, cirúrgica ou medicamentosa. O raio-x de tórax, o eletrocardiograma, o cateterismo cardíaco,
o teste do coraçãozinho e o ecodoppler fetal. As cardiopatias, ela tem duas divisões. Ela se divide em cardiopatias congênitas acianóticas, que são aquelas que não causam cianose no bebê, e as cardiopatia congênitas cianóticas, que são as que provocam cianose de extremidade periorbital, periorbicular. Então, quais são essas cardiopatias congênitas acianóticas, ou seja, que não interferem no fluxo sanguíneo, e sim na parte muscular do bebê? Então, é a comunicação interventricular, a comunicação interatrial e o PCA. O PCA é a persistência do canal arterial. E as cardiopatias congênitas cianóticas, que envolve, os grandes vasos, o fluxo sanguíneo, é a transposição das grandes artérias, a tetralogia de Fallot e a atresia de artéria pulmonar. Nós vamos estar discutindo essas patologias e no decorrer das aulas a gente vai estar falando um pouquinho de cada uma, qual que é a alteração, qual é o tratamento e os cuidados de enfermagem que precisam ser prestados de forma adequada e eficaz. O tratamento. A maior parte do tratamento das cardiopatias é cirúrgico. Então, é uma patologia que depende de um hospital especializado na parte cardíaca infantil, que vai necessitar de cirurgia. E cirurgias cardíacas são classificadas como alta complexidade. Então, não é qualquer hospital que tem resolutividade para isso. Em linhas gerais, o que o tratamento farmacológico vai visar aqui? Vai visar melhorar a qualidade de vida, prolongá-la, vai visar o quê? Preparar melhor o paciente para a correção cirúrgica. Então, eu vou estabilizar o paciente para depois encaminhá-lo a uma correção cirúrgica. E propiciar um balanceamento hemodinâmico, tanto do sistema sistêmico quanto pulmonar. Então, a gente vai melhorar as condições clínicas com a parte medicamentosa para que possa fazer a intervenção cirúrgica. Vamos falar agora de uma das cardiopatias não cianóticas, acianóticas, que é a comunicação intraventricular. Então, a comunicação interventricular, ela é sempre patológica. Então, o que acontece? Ocorre uma ausência de tecido septal, permitindo a comunicação entre os ventrículos. Então, nós temos o ventrículo direito, que tem o quê? Sangue pobre em oxigênio, não oxigenado. E o ventrículo esquerdo, nós temos o quê? Sangue oxigenado. E no meio deles, a gente tem a parede muscular que chama septo. Essa comunicação intraventricular é o quê? É uma abertura nesse septo, onde os ventrículos se comunicam, ou seja, o sangue não oxigenado do ventrículo direito com o sangue oxigenado do ventrículo esquerdo se comunica. Então, o ventrículo esquerdo, ele ejeta sangue não só para a artéria aorta, como também para o ventrículo direito e para a artéria pulmonar. É a mais frequente de todas as cardiopatias. Então, ela é muito comum, a mais frequente se apresentar. Então, esse é um coração normal, onde você tem um septo completo. O defeito no septo, que faz a comunicação interventricular, ele pode ser de pequeno, médio e grande extensão. E faz essa comunicação, então o sangue se comunica. O que é sempre patológico e o que a intervenção é o quê? Cirúrgica. Então, o coração normal, ele não tem interrupção do septo. A comunicação interventricular é um defeito do septo que faz com que os ventrículos se comuniquem.
Então, o quadro clínico. A comunicação intraventricular pequena e moderada é assintomática e diagnosticada pela presença de quê? De sopro cardíaco. Já a CIV grande, ela tem alterações hemodinâmicas e sintomas precoces. Então, ela tem o quê? Uma cianose e uma insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, o sangue fica congestionado nos ventrículos, ocasionando o quê? Uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, é grave e a intervenção é cirúrgica e imediata ao nascimento. Tratamento cirúrgico, então, quando a comunicação, a CIV, que é o termo que a gente usa, a sigla, é a única doença, deve-se considerar tamanho, localização e repercussão hemodinâmica pulmonar para indicar uma cirurgia. A gente vai precisar do quê? Da máquina coração-pulmão ou, né, a comunicação externa do coração. Então, a gente vai precisar comunicar o sangue, passar por uma máquina, por uma bomba, para que o coração seja manipulado cirurgicamente. O pericárdio do próprio paciente, ele é tratado quimicamente durante a cirurgia. Então, o pericárdio é a camada muscular que reveste o coração. Então, ou você pode tratar quimicamente o próprio pericárdio do coração do paciente, ou o pericárdio bovino, ele é tratado, ele é derivado do boi e passa para um processo químico que o torna inerte ao corpo humano. Então, retira-se as proteínas para não fazer rejeição. E a gente tem também o que? A cirurgia paliativa, a bandagem pulmonar, o hiperfluxo pulmonar, consequentemente a queda na oxigenação sanguínea. Então, é uma cirurgia paliativa, né, para evitar esse refluxo sanguíneo, né, para o pulmão. Então, eles fazem o hiperfluxo pulmonar, aumenta o fluxo pulmonar e, consequentemente, vai haver queda na oxigenação sanguínea. Então, é uma cirurgia paliativa até que você consiga, né, o pericárdio tratado do bovino só para postergar um tempo a cirurgia definitiva. Mas é logo que imediata, não se decorre muito tempo, porque existe o quê? Uma queda na oxigenação sanguínea. Então, a cianose persistente. Quando se trata o pericárdio do próprio paciente, é para que ele fique mais maleável e consiga unir o septo que está faltando. E aí, fazendo essa união do septo, eu cesso a comunicação entre os ventrículos. Ou eu posso utilizar um pericárdio bovino, quando é muito extenso, para a gente fazer essa união cirurgicamente, o médico, o cirurgião cardíaco, que faz todo o processo com equipe médica, né, treinada e capacitada. O farmacológico. Tem o farmacológico só a dispneia leve é tratável com diuréticos para redução da pré-carga, ou seja, eles não aumentam a capacidade, a carga sanguínea. Então, dá-se os diuréticos, né, furosemida, para que, ou né, Lasix, a furosemida e o Lasix é a mesma coisa. A furosemida é o sal do Lasix. Então, ele faz com que a gente não tenha sobrecarga pulmonar. Então, ele é como se fizesse o quê? Enxuga o bebê através do uso do diuréticos, para evitar uma pré-carga cardíaca, daquela congestão sanguínea devido à dificuldade do fluxo e essa comunicação entre os ventrículos. Quais são os medicamentos de escolha na comunicação intraventricular? Então, a administração de diuréticos com a finalidade de reduzir a sobrecarga cardíaca e pulmonar. Para isso, os medicamentos de escolha. Então, mais úteis são os diuréticos, sendo os mais usados a furosemida e a hidroclorotiazida, além dos inibidores da aldosterona.
A aldosterona, ela é produzida no rim, né, que ele faz com que o controle da pressão arterial, que transforma a angiotensina 1 em angiotensina 2. Eu não vou abordar muito essa parte, porque é um outro sistema que vocês devem ter visto em anatomia. Mas alguns medicamentos que inibem são utilizados. Nesses casos, em geral, o digitálico, o que é o digitálico? É um medicamento que aumenta a força contrátil do coração. Então, é associado no auxílio à maior contratilidade miocárdica, especialmente quando há acentuada sobrecarga de volume em decorrente da deficiência miocárdica. Então, pode-se utilizar um digitálico para melhorar a contratibilidade muscular, né? O miocárdio, ele é o quê? Um músculo. Para melhorar essa contratibilidade, o movimento da musculatura cardíaca. Existem complicações? Sim. Então, o risco é baixo, mas existe. Risco de sangramento, risco de infecção da ferida operatória, o risco de bloqueio cardíaco, de arritmias cardíacas, alterações do sistema nervoso central devido à má perfusão sanguínea, que se eu tenho pouco sangue circulante, eu tenho pouco oxigênio a nível cerebral. Alteração renal, hipertensão pulmonar recidiva e a comunicação intraventricular residual, ainda fica um resíduo de comunicação. Então, são algumas das complicações cirúrgicas que pode ocorrer. O risco é baixo, mas pode ocorrer. Outra patologia que nós vamos falar agora é a persistência do canal arterial. Então, é o PCA, persistência do canal arterial. Ela é fisiológica ao nascimento. Então, durante a circulação fetal, onde somente 10% do sangue circulante vai para os pulmões, esse canal arterial, ele é aberto. Ele é aberto para que o sangue não passe pelos pulmões, e sim através da circulação placentária, que né, ele é oxigenado pela placenta, ele se desvie para o corpo sem entrar na parte pulmonar. Somente 10% vai para os pulmões, o restante não. Então, esse canal, ele é aberto ao nascimento para desviar o sangue, para que ele não entre no pulmão e vá direto para o ventrículo. Então, é fisiológica ao nascimento. E esse canalzinho pode levar até 12 horas para fechar, fisiologicamente. Mas a maioria, o neném nasceu, chorou, passou um processo, ele já fecha. Até 12 horas é normal. Depois, ele é anormal. Então, ele liga, esse canal arterial, ele liga a artéria pulmonar, antes de bifurcação, a artéria aorta descendente. Então, o que é esse canal? O canal arterial, ele liga a artéria pulmonar até a artéria aorta descendente. Então, e desvia para o ventrículo o sangue sem passar pela região pulmonar. Certo? Qual que é a fisiopatologia? Então, ocorre um shunt. O que é um shunt? É uma abertura esquerda e direita com sobrecarga volumétrica da câmara esquerda. Então, ocorre um hiperfluxo e hipertensão pulmonar, favorecendo a insuficiência cardíaca congestiva. Então, vamos ver no desenho para explicar essa fisiopatologia melhor, para ficar mais fácil de entender. Então, esse é o coração normal. Então, a artéria pulmonar e a aorta descendente. Ela está passando aqui o sistema todo fechado. O que é o canal arterial? Que na circulação fetal ele fica aberto. Então, ele liga a artéria pulmonar à artéria aorta descendente,
Então, ele liga e para que o sangue, olha, chegue através, né, da artéria aorta descendente no ventrículo esquerdo para ser ejetado, né, para todo o corpo. Então, na circulação fetal, esse canal ele é aberto, é ele que liga para que não vá para o pulmão o sangue, porque o bebê ele tem a complacência pulmonar fechada, porque todo o seu sistema está sendo feito pela placenta. Quando ele nasce, essa circulação ela fecha, esse canal se fecha e o sangue flui normalmente pela artéria pulmonar para os pulmões e depois através da artéria aorta descendente e ascendente para todo o corpo humano, do ventrículo para as artérias aorta descendente e ascendente para todo o corpo humano. Então, esse é o fluxo normal. A persistência do canal é para desviar o sangue e não entrar pela artéria pulmonar para os pulmões. Então, ele desvia, somente 10% vai para os pulmões. Então, essa é a persistência do canal. Meu neném nasceu e esse canal não fecha. E aí, ele ainda fica fazendo esse fluxo, fazendo com que o sangue não chegue nos pulmões. Somente uma pequena porcentagem. Já vai ejetando para todo o corpo. E agora, o neném não tem mais a placenta fazendo a sua circulação, oxigenando. Ele não tem mais, então ele tem que fazer sozinho. Então, esse canal, ele fecha. Ele não fechou nas 12 horas, caracteriza a patologia, persistência do canal arterial. Ele ainda mantém patente, ou seja, aberto. O quadro clínico, sinais, né, de insuficiência cardíaca congestiva, ou seja, o coração fica cheio de sangue, perde a sua capacidade de distensão. Então, o bebê começa a apresentar taquipneia, taquicardia e cardiomegalia. Então, a taquipneia e a taquicardia, então eu tenho pouco sangue circulando. Então, ele começa, né, e pouco sangue entrando na parte pulmonar, porque o canal está desviando para a artéria aorta descendente e ascendente. Então, não tem como o sangue entrar no pulmão. Então, o neném começa a ficar o quê? Taquipneico, taquicárdico, o coração está tentando compensar, tentando jogar sangue para o pulmão e acaba que faz uma insuficiência cardíaca congestiva. O sangue fica congestionado. Aí, no raio-x, observa-se o quê? A cardiomegalia, ou seja, o aumento do volume do coração. Tem sudorese e tem infecções respiratórias recorrentes. O tratamento, então, da PCA, que é a persistência do canal arterial, ele é feito com medicamentos que vai induzir o fechamento do canal. Então, a indometacina, que vai estimular, é um medicamento importado, mas que estimula o fechamento do canal, e o ibuprofeno. O ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório comum, né, que a gente toma para febre, infecções, inflamações, porque eles inibem a síntese de prostaglandina. O que é a prostaglandina? Então, são enzimas ricas em lipídios que desenvolvem um processo inflamatório no caso de lesão, de danos. Então, como a gente tem uma abertura, uma lesão ali, o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, ele vai inibir a prostaglandina, que estimula uma reação inflamatória, com a finalidade de não se fazer isso, para que o canal possa ser fechado e o organismo não reaja como um dano, um processo infeccioso que está ali. Por isso que se usa o ibuprofeno. Quais são os medicamentos de escolha na persistência do canal arterial? O diurético, de uso parenteral, ou seja, endovenoso, ele é necessário, é a furosemida ou hidroclorotiazida. Hidroclorotiazida é oral. O parenteral endovenoso é a furosemide ou furosemida.
o digitálico. Então, o digitálico é aquele que aumenta a força contrátil do coração. Então, ele não é útil, uma vez que a contratibilidade miocárdica ela não é reduzida. A correção da anemia, porque baixos valores de hematócritos são demonstrados como agravante juxante, ou seja, do canal, da abertura que se formou ali. Então, se eu tenho baixo valor de hematócrito, ele agrava o shunt, agrava essa abertura e vai aumentar o trabalho cardíaco e o shunt esquerdo e direito vai aumentar. Então, hematócritos mais altos diminui o shunt, que é a abertura, a comunicação, através do canal. Então, para isso, faça o quê? A transfusão de concentrado de hemácia no RN pré-termo anêmico, que vai diminuir o trabalho ventricular esquerdo e pode induzir o fechamento do canal arterial pelo aumento do conteúdo arterial de oxigênio. Então, o ideal é manter o hematócrito acima de 40%. Utiliza-se a indometacina e o ibuprofeno, que são medicamentos que vão induzir o fechamento do canal. Quando não se fecha o canal de forma medicamentosa, fecha-se o canal de forma cirúrgica, com método cirúrgico. Então, existem vários medicamentos, então é a indometacina, o ibuprofeno, que vai fazer com que o canal se feche. E se o bebê está anêmico, com baixo nível de hematócrito, eu agravo o shunt, ou seja, essa abertura persiste, porque o sangue está mais líquido. Então, a gente tem que deixar o sangue mais viscoso devido ao aumento do hematócrito para que eu induza esse fechamento do canal. Então, se o sangue está passando, né, mais líquido, né, devido ao quadro anêmico, você não induz fechamento, porque está sendo possível passar ali normalmente. Agora, quando eu aumento essa viscosidade, eu melhoro o quadro anêmico do bebê, o sangue fica mais viscoso, então ele tem uma maior dificuldade para passar, o próprio organismo entende-se que é hora, né, de fechar. Então, não deixar esse sangue passar livre, aí ele tem dificuldade de fechar o canal, ele aumenta o shunt. Agora, um sangue mais viscoso auxilia no fechamento do canal. Então, um dos tratamentos é corrigir a anemia do recém-nascido, justamente porque auxilia no fechamento do canal, principalmente os recém-nascidos prematuros, tá? Pré-termos. Outra patologia é a atresia de artéria pulmonar, ou seja, um fechamento da artéria pulmonar. Qual é a causa, a epidemiologia? Então, a incidência de casos. A atresia pulmonar com septo ventricular íntegro, ele corresponde a 1% de todas as cardiopatias congênitas e a 2,5% dos RNs criticamente enfermos com a cardiopatia congênita. Então, a atresia, esse fechamento da artéria pulmonar, é uma cardiopatia grave, representa 2,5% dos recém-nascidos criticamente enfermos decorrente dessa patologia. Então, é uma patologia frequente e grave. O que acontece? O ventrículo direito, ele liga a artéria pulmonar. E a gente tem uma válvula, né? Essa válvula, para que ela seja fechada, a gente pode assemelhar o quê? Um diafragma imperfurado. É como se eu tivesse uma molécula ali fechando o canal. 80% eu não permito que o sangue passe. Ou eu tenho uma atresia de infundíbulo, ou seja, vai passando e tem um estreitamento dessa artéria pulmonar minha, fazendo o quê? Uma hipoplasia, ou seja, a artéria não consegue dilatar e o sangue não consegue passar porque ele é fechado. Então, o tronco pulmonar vai ligar ao ventrículo direito e o anel valvar ao ventrículo esquerdo. Então, vai haver o quê? Um regurgitamento. Esse sangue, ele não vai para o pulmão, ele regurgita para o ventrículo direito.
e, consequentemente, para o ventrículo esquerdo. Então, esse sangue não entra no pulmão para ser oxigenado através da artéria pulmonar. Ele permanece no ventrículo direito e, consequentemente, no ventrículo esquerdo. E essa patologia pode ser decorrente o quê? 80% dessas patologias é um diafragma perfurado, é como se tivesse uma membrana recobrindo que não deixe passar, e 20% dessa atresite pulmonar é o quê? Uma atresite infundível, ou seja, é um estreitamento do canal arterial, não fazendo com que o sangue consiga chegar de forma adequada aos pulmões para ser oxigenado. Então, um coração normal, então a válvula se abre e o sangue vai através da artéria pulmonar para os pulmões. Então, 80% é através do quê? Dessa válvula que ela é fechada, ela não consegue abrir, é um diafragma fechado que não se abre. Ou então o estreitamento do infundíbulo, chega no final do acesso que o sangue vai para o pulmão, ele é estreito e o sangue não consegue entrar de forma adequada para ser oxigenado. Então, a atresia de artéria pulmonar com canal dependente, ou seja, todo bebê ele nasce com o canal arterial aberto que a gente acabou de discutir na persistência do canal arterial, é quando ele não se fecha nas 12 horas de vida. Então, se a artéria pulmonar que está levando sangue para os pulmões, ou ela tem 80% dessa patologia decorrente dessa membrana, né, que o sangue não passa, ou se tem um estreitamento do infundíbulo, que ele vai em pequena quantidade, então o sangue não está entrando no pulmão. Na circulação fetal, o canal não tem que ser aberto, que é a forma com que o sangue tem para circular para o corpo, porque se eu não tenho sangue circulante, mesmo que ele não está mal oxigenado, eu tenho sangue circulante. E eu posso o quê? Aumentar o oxigênio através do quê? Da ventilação mecânica. Não vai ser suficiente, mas eu consigo aumentar esse oxigênio. Então, a única forma desse sangue chegar ao corpo do meu bebê, aos órgãos do meu bebê, é manter esse canal aberto. Então, esse canal arterial, ele não pode se fechar, porque se ele fechar, o sangue não vai passar, o meu bebê vai a óbito. Então, quando o bebê nasce com essa patologia que suspeita imediato ao nascimento, porque ele não oxigena de jeito nenhum, você está ventilando, ele não está oxigenando, você já vai suspeitar da atresia de artéria pulmonar, porque nem você com 100% de oxigênio você consegue oxigenar esse neném. Então, eu tenho que fazer o quê? Manter esse canal aberto. Se eu tenho medicamento que eu induzo o canal fechado, eu também tenho medicamentos que eu persisto com esse canal aberto, até que se corrija essa atresia de artéria pulmonar cirurgicamente para que o sangue possa entrar nos pulmões e ser ejetado através da veia pulmonar para o ventrículo esquerdo e da artéria aorta ejetado para todo o corpo. Então, a única forma desse sangue circular é por esse canal. Então, esse canal ele nasce aberto e ele fecha, às vezes imediatamente ao nascimento ou até em 12 horas. Então, a única forma é que eu mantenha esse canal aberto para que o sangue possa passar para todo o corpo, ser ejetado para todo o corpo. Então, o quadro clínico é uma história de severa cianose que se manifesta nas primeiras horas de vida ou mais tardiamente na dependência do fechamento do canal arterial. Então, se ela não for diagnosticada precocemente, na hora que o canal arterial se feche, a gente tem uma criticidade, né, dessa patologia muito grande. Então, eu tenho um RN extremamente grave com pouca perspectiva de vida. Ao exame físico, nota-se taquipneia e esforço respiratório. E quando faz a ausculta cardíaca feita pelo pediatra, a segunda bulha no foco pulmonar ela é única. Então, sempre o pediatra vai fazer a ausculta cardíaca, porque ele já diagnostica.
Porque na segunda bulha, no foco pulmonar, ela é única, então ela não tem tum-tá. Então ela tem só o tum. O sopro cardíaco ele é ausente ou apresentar um discreto sopro de regurgitação tricúspide ou de canal arterial. Então, a segunda bulha, ela é única. O sopro, o que é o sopro? É aquele sangue que você vai tum-tá, que você observa que tem um refluxo ali de sangue, que faz com que tenha um sopro cardíaco. Então, aqui o sopro cardíaco ele não é identificado. Ele é identificado no quê? Na persistência do canal arterial ou nas comunicações intraventriculares ou intraatrial, entre os átrios, certo? Então, a regurgitação do sangue aqui também é pouco visível, é discreto, mas a segunda bulha, ela é única. Então, já se suspeita de uma cardiopatia. E é aquele bebê que não cora, que ele persiste com a cianose, mesmo estando com 100% de oxigênio. O diagnóstico ele é feito através do exame físico, da ausculta cardíaca, do eletrocardiograma, do ecocardiograma, do raio-x e do cateterismo cardíaco, nesses hospitais de alta complexidade na parte cardíaca. Qual que é o tratamento da atresia de artéria pulmonar? Então, o tratamento ele é clínico e cirúrgico. Por quê? O estado hipoxêmico grave do recém-nascido ele deve ser tratado. Então, a baixa oxigenação de O2 ele tem que ser tratado. Tratado como? Através da ventilação mecânica. Tratar os distúrbios metabólicos e eletrolíticos associados. Então, como a gente tem uma dificuldade de troca gasosa, de manter o fisiológico funcionante, a gente acaba desencadeando distúrbios. Então, metabólicos e eletrolíticos. Então, a gente tem diminuição do sódio, do potássio, tendo que fazer reposição devido ao desgaste da patologia. Não usar oxigênio, utilizar óxido nítrico. Então, se a criança tem um estado hipoxêmico grave, saturando mal, devido a perfundindo mal, devido a uma dificuldade de oxigenação, porque o sangue não entra no pulmão, como que eu não vou usar oxigênio? Então, a preferência é pelo óxido nítrico. Por quê? O óxido nítrico, ele causa uma sedação no bebê e melhora a circulação, a vasodilatação. Mas ela não é a realidade dos hospitais, né, de médio porte. Somente em hospitais onde se tem, né, a complexidade do caso e a especialidade, então a especialidade cardíaca. Então, oxigênio com óxido nítrico. Hoje o óxido nítrico é presente em qual situação? Centro cirúrgico, utilizado pelo anestesista. Então, nós não temos uma rede de oxigênio disponível em todos os hospitais de médio porte, de óxido nítrico, e sim de oxigênio a comprimido. Então, vai se utilizar o quê? O oxigênio, por não ter disponível o óxido nítrico, porque ele é bem mais caro e onera o custo hospitalar. Então, ele não é disponível para um hospital filantrópico do SUS. E a administração de prostaglandina E para garantir a permeabilidade do canal. Então, é imprescindível, principalmente se existir hipóxia grave. Então, é necessária uma boa comunicação entre os átrios. O que é a prostaglandina? Então, a prostaglandina, elas são hormônios que ele não precisa de uma glândula para produzir. O próprio organismo, ele produz quando tem lesão. Então, lembra na persistência do canal arterial, que para fechar o canal arterial, eles utilizam o ibuprofeno, que é um anti-inflamatório? Porque a ação da prostaglandina é essa, é causar, né, um processo inflamatório para poder fechar, às vezes até através do coágulo, aumentar a vasoconstrição, a formação de coágulos e obstruir o canal. Aqui, a prostaglandina E, ela é diferente só da prostaglandina. A prostaglandina E, ela tem a ação lipídica, que faz com que
o canal, né, a artéria, os vasos sanguíneos se dilate, faz vasodilatação. E através, né, através do tromboxano, não permite que crie coágulo e feche o canal. Porque qual que é a nossa intenção aqui? É manter o canal aberto. E para isso eu coloco, né, a prostaglandina, que é o Prostin, que é um medicamento que não vai permitir que o canal se feche. Através da prostaglandina E, que faz vasodilatação e diminui as chances de formação de coágulos através do tromboxano, para fazer com que o canal mantenha-se aberto e a única forma do sangue circular por toda a extensão corpórea do bebê até que a cirurgia esteja feita. Então, o tratamento ele é clínico, porque você precisa melhorar a situação do bebê, e ele é cirúrgico, porque senão eu não corrijo a situação, a cardiopatia grave crítica. Então, os medicamentos de escolha na atresia artério-pulmonar no período neonatal é a prostaglandina E1. Qual que é a ação? Vasodilatação arterial sistêmica e pulmonar, fazendo com que o canal não se feche. Quais são os resultados obtidos? Dilatação do canal, aumento do fluxo pulmonar, maior hematose pulmonar e diminuição da hipóxia, ou seja, ela melhora as trocas gasosas, aliada a menor adesividade plaquetária, ou seja, ela não permite que as plaquetas que auxiliam no processo de cicatrização façam com que o canal se feche e consegue a obtenção de excelentes resultados. A cianose regride e o percentual de oxigênio circulante na corrente sanguínea, que é a PO2, se eleva e a acidose metabólica se compensa. Então, o medicamento é a prostaglandina E1, que chama Prostin, que faz com que o vaso mantenha, né, dilatado, melhora toda a circulação da musculatura lisa, então melhora a hipóxia, porque ela melhora a troca gasosa. Então, o fluxo sanguíneo pulmonar ele aumenta porque os vasos se dilatam, facilitando esse processo até que seja possível a correção cirúrgica. A prostaglandina E1 e associações. Então, ela é aliada a outros vasodilatadores, como o óxido nítrico inalado ou o miurinone, utilizando-se este como inotrópico na tentativa de melhorar a função contrátil do ventrículo direito, fazendo com que não tenha um acúmulo de sangue. Então, se eu tenho uma obstrução na artéria pulmonar, então tem que melhorar o ventrículo esquerdo, a contratibilidade. Então, usa-se o miurinone, que é um medicamento. Com a vasodilatação arterial pulmonar, vai ocorrer a diminuição da resistência pulmonar e o aumento do seu fluxo. Então, o sangue vai conseguir circular pelo pulmão. Os cuidados de enfermagem. Então, é o fracionamento das dietas. É uma prescrição médica da nutricionista, mas quem administra é a enfermagem. Então, a gente deve saber que nós vamos administrar a dieta por gavagem fracionada. Então, são pouco volume reduzido, para evitar que a gente complique o quadro do bebê. O balanço hídrico e calórico ele é rigoroso. Então, eu tenho que preencher o balanço hídrico de tudo que entra, tudo que sai, principalmente a parte alimentar, porque o bebê tem um elevado metabolismo basal devido às condições clínicas e o esforço que todo o sistema está fazendo para se manter funcionante. Tem o desconforto respiratório e a hipoxemia, que é a diminuição de oxigênio, então ele vai utilizar uma ventilação não invasiva ou invasiva, ele vai utilizar a ventilação mecânica. A ventilação mecânica, quando presente, o uso de PEP mais elevado parece útil, pois o volume do shunt da abertura
esquerda e direita diminui. Então, o que é a PEP? Aquele volume residual que vai ficar no pulmão. Então, tudo que entra não sai a mesma quantidade, para evitar o colabamento do alvéolo. Então, a ventilação mecânica, essa PEP, ela é mantida mais elevada, ou seja, fica um volume maior no alvéolo, porque esse volume maior vai reduzir, né, o shunt, a abertura, né, o espaço que tem. E como resultado, o fluxo sanguíneo sistêmico efetivo, ele aumenta. Então, a gente vai aumentar o fluxo sanguíneo efetivo que está lá dentro. Além disso, o trabalho cardíaco, ele tem uma monitorização de uma forma mais adequada. Então, vamos repetir essa parte. Então, vai ser necessária a ventilação mecânica. A ventilação mecânica vai se manter uma PEP mais alta. O que é isso? Um volume residual maior, porque ele aumenta, né, a PEP mais alta, eu mantenho o quê? O alvéolo mais distendido. E o volume do shunt diminui. Então, assim, o volume dessa abertura vai diminuir. E como resultado, o meu fluxo sanguíneo sistêmico, ele vai aumentar. Então, o trabalho cardíaco também vai diminuir e vai melhorar toda a perfusão do bebê, através da ventilação mecânica e de uma PEP mais alta. Essa PEP quem coloca é o médico, é só para conhecimento nosso que ela vai estar mais elevada. Adequada perfusão tecidual. Então, vai ter que se adequar à perfusão dos tecidos. Então, vai corrigir a anemia, vai adequar a hipovolemia. Então, vai ter que ser pouco volume circulante. Vai adequação do ritmo cardíaco e vai ter que ter um suporte farmacológico. Então, a gente já sabe que um bebê nessa patologia crítica vai receber concentrado de hemácia para corrigir a anemia, vai ter um controle rigoroso do volume que entra, a gente vai ter que monitorar todo o ritmo cardíaco e vamos ter que administrar o medicamento no horário, principalmente o Proxim, para manter o canal aberto. Então, eu preciso monitorar isso porque o medicamento não pode, de hipótese nenhuma, acabar. Antes de acabar, eu já tenho que estar procedendo à troca da infusão. Esses medicamentos, eles precisarão de um acesso venoso central, então a gente não corre nada em acesso venoso periférico, só central. O risco de infecção dessa criança é maior, então eu vou ter que ter todo um cuidado para evitar qualquer tipo de infecção. A monitorização dele é contínua e exige da equipe de enfermagem uma observação rigorosa. E a gente tem que manter sempre o conforto e a humanização da assistência. Então, sempre o ninho, favorecer o toque gentil, tudo que vai favorecer esse conforto, essa humanização, tanto do bebê quanto dos familiares. Então, deixar a mãe próximo, deixar a mãe em contato com o bebê, o pai, e fazer com que o ambiente extra-uterização seja o melhor possível. Administração de prostaglandina. Então, é uma infusão contínua e ela tem meia-vida, ou seja, ela tem uma validade especificada em bula e pelo farmacêutico. Então, se a validade dela é 12 horas, em 12 horas, antes das 12 horas, eu já tenho que estar fazendo a troca. Então, ela tem uma validade, meia-vida. Então, a gente tem que sempre ficar atentos com isso. Aqui eu abordei as patologias de maior frequência, então a comunicação entre os ventrículos, a persistência do canal arterial e a atresia de artéria pulmonar. As outras patologias cardíacas, elas são de menor impacto, mas eu gostaria que vocês assistissem o filme que chama Quase Deuses. Então é um filme já antigo, mas que ele relatou todo o sistema da tetralogia de Fallot. Então, como que foi a descoberta do tratamento e a técnica cirúrgica descoberta, né, naquele ano,
é a técnica cirúrgica utilizada até hoje mundialmente. Então, é o filme Quase Deuses, que vocês vão ver toda a repercussão da tetralogia de Fallot, desde a descoberta até o tratamento, que ainda é o mesmo usado mundialmente. Então, é um filme bem bacana. Quem não viu ainda, é o momento de ver para estar se inteirando dessa patologia de tetralogia de Fallot. Então, eu falei das cardiopatias mais complexas e mais comuns, que são uma infinidade de cardiopatias, mas que a gente já vai estar inteirando nesse universo. A atresia de artéria pulmonar e a persistência do canal arterial. Então, tem uma ligação que a persistência do canal arterial ela é uma patologia que ele tem que fechar, e quando a gente já tem uma outra patologia cardíaca, que esse canal tem que ser mantido aberto, que é a única forma da criança sobreviver, até que a correção cirúrgica seja feita. E eu abordei também o canal arterial, porque no teste do coraçãozinho, ele tem, né, um procedimento a ser feito, a técnica de realização, e aí vocês vão entender o porquê que a gente utiliza aquela técnica em determinado membro. Então, eu vou abordar ainda os testes de triagem neonatal, onde eu vou abordar o teste do coraçãozinho, e aí vocês já vão saber o porquê da técnica para a descoberta precoce dessas cardiopatias. Deixo aqui também, obrigado. Até a próxima aula. Deixo algumas referências bibliográficas que foram utilizadas na confecção desse material, que se for de interesse, vocês podem estar consultando e vendo, né, os assuntos mais pertinentes e todas as patologias cardíacas. Eu abordei algumas para não ter uma extensão muito grande das nossas aulas, e as demais de maior impacto dentro da neonatologia e da pediatria. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Essas são as referências para que vocês possam estar utilizando, se for do interesse de vocês. Até mais.